Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Agradeço a audiência de segunda a sexta, às 19 horas, aqui na Record News Manaus, canal 27.1 na TV aberta ou 78 na TV fechada. Esse é o campeão de audiência de vocês, o mais querido, o convidado mais frequente, Fábio Augusto, História Inteligente. Temos que criar um programa para você, Fábio Augusto, porque... História Inteligente Cast. Pois é, eu já criei esse nome, né? Vamos... Porque, Fábio Augusto, se você passar uma semana aqui, o meu privado se enche de... Cadê Fábio Augusto? O que é que aconteceu com Fábio Augusto? Fábio Augusto, você está tão associado a mim como eu a você, que você foi para uma entrevista numa escola e perguntaram se você era meu parente. Isso, incrível, né? Fábio Augusto, mas a verdade é que pouco se vê você na rua sem mim, né? É isso mesmo. Por que você é tão caseiro, garoto? Eu adoro minha casa. Eu não te julgo. Fábio Augusto, vamos falar de velório? Vamos, amo. Antigamente os velórios eram realizados dentro da casa das pessoas, né? Exato. Mas de onde veio a ideia de velório? Velório, né? Temos aí algumas origens interessantes sobre o velório. Uma que eu abordei na minha dissertação, né? Laborum Meta, Sociedade de Arte nos Cemitérios de Manaus, a questão da origem ligada à questão humana mesmo, de dar a Deus, ao corpo material, e também a questão espiritual, né? Mas nós temos uma origem que nós viemos conversando nas últimas semanas, que tem início lá na Idade Média. Sim. Por conta dos utensílios que as pessoas utilizavam, né? Os copos para ingerirem bebidas alcoólicas feitos de estânio. E quando esses copos de estânio entravam em contato com o álcool, liberavam o óxido de estânio, uma substância altamente tóxica que fazia as pessoas desmaiarem. E como nós estamos falando de um momento onde não existiam conhecimentos de como determinar se aquela pessoa tinha morrido ou não, o que se começou a fazer? Observar por um certo período de tempo, hoje todo mundo sabe 24 horas, para saber se de fato aquela pessoa tinha falecido ou não, para que ela não fosse enterrada viva. Então, olha só, o velório, como a gente conhece, 24 horas de observação ao corpo, ele tinha as seguintes funções. Uma é que na Idade Média existia esse alto índice de intoxicação graças aos materiais que eram feitos, as taças, os utensílios, sobretudo do estanho, né? Às vezes a prata também reagia com o vinho de uma maneira tóxica, né? E você observar por pelo menos 24 horas aquele corpo para ver se ele não mostrava sinais de vida. Outra questão, a questão da medicina, que ainda não tinha recursos auxiliares, né, de confirmação de vida ou não. A terceira, que a vida era rural, e então as pessoas residiam na Idade Média em feudos, outros feudos, né? Depois se avançou para outras fazendas, né? Outras regiões agrárias, outras cidades próximas de localidades. E também dá tempo de todas as pessoas, né, que gostavam muito daquela pessoa que provavelmente não estava mais com vida, poderem se despedir. E também, né, o fato de algumas religiões terem seus rituais, né? Exato. Velório, ele remete a velas, mas não no sentido que se precise estar ali observando aquele corpo com velas. Ele vem de um período onde não existia luz elétrica e as velas eram a única forma de se observar se havia algum movimento naquele corpo, né? Durante todo o período da noite, né? Que a escuridão da Idade Média era conhecida como
um período muito assustador, né? Tanto é que na Idade Média a gente tem relatos de que existiam 2 sonos, né? Que as pessoas dormiam 2 sonos, porque o tempo de escuridão era tão longo que as pessoas chegavam a acordar, comiam, o Fábio sempre gosta de comer mesmo, ou faziam alguma coisa à luz de velas e voltavam a dormir, né? Um período de trevas, realmente, graças aos avanços. Hoje nós temos luz elétrica durante 24 horas por dia, né, na nossa cidade, o que não é uma coisa tão antiga, né? Que se você imaginar que nos anos 90 a gente tinha 6 horas por dia de interrupção de energia, nos anos 60 nós não tínhamos, né, luz elétrica, as pessoas tinham que estudar com candeeiro de querosene, velas. Então não é há tanto tempo assim que a gente tem luz elétrica em Manaus, né? Os nossos pais, eles passaram ainda por períodos sem luzes elétricas, né? Então, por exemplo, a minha mãe e o meu pai, apesar de estudarem de dia, eles estudavam à noite, porque existia 2 lugares onde existiam luzes durante o tempo todo, que eram as escolas e os hospitais, né? Então, a vela vem daí, tá? Existem algumas religiões que dizem que as velas remetem às trevas, dizer que aquela pessoa que encontra sem vida só precisa de velas se ele for para as trevas, mas a explicação histórica não vem de trevas no sentido de que a pessoa teve uma vida correta ou não correta. Ela vem no sentido de que se observar um corpo durante um período mínimo de 24 horas, né? E tem países que se demora dias, os funerais demoram dias para acontecer, né? Fábio, fala um pouco mais sobre isso. Bom, são os outros pontos que eu ia abordar, né? Questão da origem biológica do velório, né? Porque a gente sabe que a Idade Média é um período assim que se fabricam muitas tradições, né? Nós temos a origem biológica que eu abordei e também a questão da origem espiritual, né? Biologicamente falando, se nós formos observar, além da espécie humana, nós temos outras espécies animais que necessitam conceber que o corpo do seu semelhante não está mais em atividade, ele não tem mais vida. Nós temos espécies animais como os chimpanzés, as baleias, os cachorros, os gatos, que necessitam ver por uma última vez o seu tutor, o seu semelhante, para saber que aquilo ali aconteceu, que acabou aquela vida. Não, e a gente vê no mundo animal as despedidas, né? As despedidas são até nas formigas. Quando uma formiga perde a vida, ela é circulada por um número muito grande de formigas, né? Exato. Sem contar que na natureza também, quem nunca viu um passarinho desmaiar numa janela de vidro, porque... Sim. E ele, simplesmente, você ir lá, massagear e ele voltar à vida e sair voando como se nada tivesse acontecido. Porque os passarinhos realmente, eles não, biologicamente, eles não enxergam o vidro como um perigo. Eles enxergam uma transparência onde eles podem voar livremente, né? Mas, Fábio, a Idade Média ela é significativa em vários aspectos, né? E a gente desenvolveu, a partir da Idade Média, esse costume maior de velório, mas a gente tem visto que cada vez mais no Brasil, diferente de outros países onde os funerais demoram muito mais tempo, porque as pessoas têm o costume de morar em outras cidades, né? A gente tem visto que os velórios têm ficado cada vez mais curtos, né? Exato. E esses velórios mais curtos, gente, eles não são tão naturais quanto vocês imaginam, né? Quanto, às vezes, eles são prejudiciais, né? Quem nunca viu
nas mortes, entre aspas, suspeitas, né? Uma tentativa de acelerar o velório para que se não possa fazer as investigações corretas, né? Eu acho que deveria, sim, se estabelecer um prazo mínimo para o velório por todas as razões. Sempre se escuta boatos de determinado ator ou personalidade que foi sepultado ainda com vida. Muito se escuta histórias de exumações onde se encontraram marcas de unhas nos caixões. Muito se escuta questões de que no meio do velório pessoas acordaram. Fábio, você tem dados a respeito disso para falar? E depois eu vou falar o lado policial e criminal dessa história, que cada dia o Brasil tem um número maior de crimes e que é importante se definir um número de horas para que se faça necessário uma investigação completa, né? Exato, essa questão da rapidez dos nossos velórios, né, até remontando a parte histórica mesmo, né, que, por exemplo, na minha dissertação, o tópico sobre o velório, eu nomeei como ato de fé e evento social. Os velórios, porque os velórios de antigamente, eles eram isso mesmo. Além de serem um ato de fé, também eram eventos sociais bastante movimentados. Sim, aquele morto ali, ele recebia... chamava, inclusive, aqui no norte, a gente tinha uma expressão, né? Defunto de couro grosso. Né, que provavelmente veio dos nossos nordestinos que vieram aqui para nos ajudar na mão de obra como soldados da borracha. O defunto de couro grosso nada mais era que uma pessoa querida, onde o velório era lotada de pessoas que iam fazer homenagem, né? Sim, o velório ele era isso, um evento social, um marcador social importante, porque nós já temos, por exemplo, várias pesquisas que já constataram isso desde as comunidades, desde as cidades. O velório tem essa importância primeiro porque, por ser um marcador social, é uma questão de prestígio para a família, ver que aquele morto era uma pessoa querida na comunidade, era um momento onde você ia ver e ia ser visto também. Eu vou pedir um minutinho de comercial e a gente volta já já falando mais sobre a importância dos velórios. Voltando aqui nesse segundo bloco com o Fábio Augusto, que já mudou o tema de velório para fome numa velocidade absurda. Fábio Augusto, como é que um tema desse não bloqueia a tua fome, Fábio Augusto? Pois não é o costume. Não, é porque o Fábio Augusto ele é uma pessoa tão... apaixonada pela história, que ele relembra aqueles velórios onde existia uma comilança que não tinha fim, né? Bom ponto. Tu sabe quando eu fiz a minha dissertação, quando eu cheguei na parte do velório, a primeira coisa que a literatura, tanto brasileira quanto a literatura internacional dizia, era que os velórios de antigamente eles eram regados a bastante bebida e comida. Eu não consigo imaginar como é que alguém come, entendeu? Com prazer com o seu amigo ali sem vida, né? Isso aqui para o Fábio é uma coisa muito comum, mas eu prefiro me ater às questões científicas, né? A gente falou aqui das histórias, né, que não são incomuns da gente ouvir, de que pessoas acordaram durante um velório, que pessoas acordaram dentro de um saco preto, né? Recentemente, nós ouvimos a história de alguém que abriu... Isso. Né? Que abriu, conseguiu abrir, que estava... existem muitas histórias da gripe espanhola de pessoas que foram enterradas vivas, né? Nas valas comuns. Existe um sem número de porquês a gente deveria respeitar essa tradição de respeitar pelo menos 24 horas de velório, né? E aí, você como um grande defensor da história,
tradicional, faça aí as suas considerações do porquê de se manter o costume do velório. Bom, por que manter o costume do velório, né? O costume antigo do velório de pelo menos 24 horas. Primeiro ponto que eu gosto de destacar é para a gente não tornar cada vez mais escamoteada a questão da finitude, para a gente não tentar encobrir, mascarar esse processo natural que é inerente a todos nós, seres humanos. Acredito que deve se manter uma visão como os nossos antepassados faziam sobre a morte, eles a encaravam com naturalidade, algo que nossa geração já não consegue mais, né? Até por conta da questão da mortalidade da época, né? A gente vive numa época muito melhor, com a expectativa de vida cada vez mais aumentando. Eu acho que a pior complicação pra gente, Fábio, hoje em dia, é que tem pessoas que a gente quer muito se despedir. Sim. Famílias que a gente quer muito abraçar, mas a gente não tem condições de interromper o trabalho para ir dar esse último adeus. Às vezes os velórios são tão curtos, né? Que as pessoas, por mais que queiram, por exemplo, existem dias que eu saio daqui, né? E não há mais tempo de se despedir de alguém. Sim, e olha o que é interessante, por exemplo, na minha pesquisa eu encontrei vários relatos de pessoas que faleciam e no dia do velório, estabelecimentos e casas de festa não abriam. Eles fechavam as portas em sinal de luto, algo já que seria impraticável nos dias de hoje. Hoje, com o número de pessoas, né, que a gente tem nas cidades, talvez as cidades pequenas mantenham esse hábito, né? Mas com o número de pessoas que a gente tem nas cidades, fica impossível você fechar tudo toda vez que alguém falece, porque falece gente todo dia. Mas assim, às vezes existem velórios de apenas 2 horas e o corpo segue para cremação. Apesar de eu muito querer abraçar aqueles familiares, eu não tenho condições de sair do meu trabalho, né, interromper o meu trabalho, até porque aquilo ali não está avisado, não é uma coisa que você sabe que aquela pessoa vai falecer naquele dia, né? E você sai do seu trabalho, você deita em casa, você chega em casa meia-noite, 1h da manhã, dorme. Quando você acorda, já foi sepultado. Sim. Né? E, assim, isso não é a principal questão. A principal questão, para mim, é você mostrar o quanto afeto aquela pessoa deve receber, o quão importante é que você observe que ela realmente está ali sem vida, né? E também eu alerto a vocês com relação a mortes suspeitas. Por favor, mortes suspeitas não podem seguir para a cremação, né? A cremação é um hábito de religiões que não são religiões cristãs, né? A religião cristã, ela sempre prima pelo sepultamento, pelo memorial, né, em homenagem àquela pessoa e tudo mais, mas eu observo que hoje em dia, com o custo de sepultamento, né, e a praticidade que as pessoas preferem dar, a cremação tem sido um hábito cada vez mais comum. Só que eu gostaria de pedir a vocês, familiares, de pessoas, principalmente esse grande número de feminicídios, mortes violentas, né, latrocínios. Por favor, gente, não se crema um corpo onde se dá fim a todos os indícios para uma investigação, né, Fábio Augusto? Exato. Porque o corpo, ele mesmo sem vida, ele fala. Ele diz o que foi que aconteceu, né? E eu me recordo recentemente de um caso que muito me chocou, né? De uma senhora casada com uma figura muito importante de um outro estado, que perdeu a vida, né? Pelas mãos do mesmo, e que a polícia
conseguiu chegar a tempo, né, onde ela já estava preparada para ser cremada, a tempo de desvendar que aquilo ali havia sido um feminicídio, não uma morte natural, porque o sujeito havia praticado crime contra ela enquanto os familiares dela estavam fora da cidade. Então ninguém chegaria a tempo. Então, gente, eu gostaria de observar para vocês a importância do velório pelo caráter médico, pelo caráter social, pelo caráter afetivo das pessoas, às vezes religioso, mas também pelo caráter de segurança pública, né? De investigação, porque o mundo está ficando tão violento, o número de pessoas que vêm a falecer de causas não naturais está ficando tão grande que o aumento no número de cremações é inversamente proporcional ao número de falecimentos não naturais e que precisam ser investigados, né? Exato. Fala um pouquinho a respeito disso, Fábio Augusto. Isso é interessante porque, por exemplo, tem algumas cidades na Europa em que você consegue ver alguns túmulos com um sino, um sinete do lado. Justamente por essa questão de catalepsia, narcolepsia e também de crimes, né? Sim. Gente, e assim, para os historiadores, né, é uma tristeza quando a gente vê que um corpo foi cremado. Porque se você quiser saber a história de um lugar, o primeiro lugar que você monta o quebra-cabeça é pelo cemitério, né, Fábio Augusto? Não é à toa que o Fábio Augusto, que é um dos historiadores mais brilhantes que o Amazonas já produziu, escolheu um tema tão, digamos, incompatível com a idade dele. Mas é porque, se você quiser saber a história da sua sociedade, da sua cidade, das suas raízes, o primeiro lugar que você encontra gerações e gerações de história é justamente no cemitério, né? Na nossa cidade, o cemitério São João Batista é uma verdadeira escola, né? É uma verdadeira escola, é um mestrado, um doutorado em história. E assim a gente tem cemitérios históricos no Brasil inteiro, né? Sobretudo, a gente pode relatar aqui os de Salvador, os de Belém, os do Rio de Janeiro, né? De São Paulo, já num passado mais recente, né? O da Consolação do Araçá, enfim. A gente consegue observar também as origens, né? Numa cidade como São Paulo, você consegue observar a história através de onde aquela pessoa foi sepultada, você sabe quais são as origens dela, você sabe no que ela trabalhou, o que ela fez, o período que ela faleceu. Aqui no Amazonas, você também, pela própria necrópole onde aquela pessoa se encontra sepultada, você consegue saber o período, né? Você consegue saber também a importância que aquela pessoa teve na sociedade, né? E a gente tem uma única figura muito importante na nossa história, que foi governador 4 vezes, que é o governador Amazonino Mendes, que foi cremado, mas que o povo até hoje nos pergunta, toda vez que a gente faz uma matéria, onde está a sepultura do Amazonino. Mas conversando com o filho do Amazonino, eu perguntei para ele se ele não tinha vontade de fazer um memorial, como o povo tanto pedia, e ele me relatou que já foi conversado, né, com a secretaria, com um secretário, né, e essa secretaria falou que eles teriam interesse em fazer um memorial no São João Batista para o nosso governador Amazonino Mendes, que foi quem mais tempo governou o nosso estado. A gente tem Álvaro Maia, muito próximo tempo, mas num período não de eleições democráticas, né? Fábio Augusto, estamos chegando ao final desse programa. Quero essas considerações finais e já te convido para um próximo que o teu público quer sempre te ver.
Bom, foi um prazer estar aqui novamente, né, falando dessa temática que eu amo, né, transformei em objeto de pesquisa, e dizer que, reafirmar, na verdade, né, quem quiser conhecer a história da cidade, de quem construiu essa cidade em diferentes momentos de sua história, que visite os cemitérios, né, que são espaços de conhecimento interdisciplinar, são espaços de conhecimento histórico, geográfico, filosófico, religioso e antropológico. E arquitetônico. Muito obrigada a vocês pela audiência e até o próximo programa.